A gente ouve bastante quando até faz diálogos com entidades militantes na Umbanda, eles dizerem que não tem religião. E eu ouvi algumas pessoas dizer, olha, você vai falar com o Miramês, é um mentor espiritista. Qual que é a colocação do senhor? O senhor se considera um mentor espiritista? Não. De forma alguma. Uhum. Inclusive porque durante minha encarnação tive conhecimento das práticas xamânicas dos índios brasileiros. E também fui católico. E agora, no mundo espiritual, durante muitos anos, servi no espiritismo porque o médium era espírita. Mas não pertenço a nenhuma religião. Onde eu puder ser útil, lá eu estarei. O senhor já se manifestou na Umbanda? Sim. Como caboclo, por exemplo? Não. Como preto velho. Tá. Então não existe essa separação que nós criamos. Não. Existe uma separação energética, uma separação de vibração. A vibração da energia no espiritismo é diferente da vibração da energia na Umbanda, que é diferente da vibração da energia na Igreja Católica, e assim sucessivamente. As barreiras que existem, se é que podemos falar em barreiras, elas são vibratórias. É como se fossem água e óleo, muitas vezes não se misturam. É preciso que haja uma força que as faça se misturarem. Mas isso não é definitivo, não é rígido. Isso muda. E se há necessidade, entidades que se manifestam numa linha podem mudar a sua vibração e se manifestar numa outra. É só uma questão de vibração. Nossa. Então, até hoje, podemos dizer que várias pessoas que escreveram obras conhecidas largamente no nosso planeta, dentro da ramificação espírita, foram entidades da Umbanda, ou são. Sim. E para vocês isso é fácil. Não havia padres católicos ditando coisas para Allan Kardec nos livros? Sim. Pois então. Bispos. Da mesma forma. Que a paz do Criador esteja com todos. Que assim seja. É com muita alegria que vimos até aqui hoje para essa conversa. De esclarecimento, de divulgação, damos as boas-vindas
ao nosso amigo, que com tanto carinho vem fazendo esse trabalho. Damos as boas-vindas aos novos participantes. Que esperamos que fiquem conosco no trabalho do grupo. E damos as boas-vindas àqueles que já há algum tempo nos ajudam no trabalho que fazemos, com carinho, compromisso e dedicação. Estamos à sua disposição. Tá bem, graças a Deus. Muito obrigado. Eu, em nome de todos que estão aqui estudando conosco, presentes e à distância, eu quero agradecê-lo e todos que estão aqui com o Senhor aí no mundo espiritual, ajudando para que esse encontro aconteça e tenha sucesso. A gratidão é nossa pelo trabalho que é feito, para que as coisas do Espírito possam ir cada vez mais longe. O Senhor, como uma entidade espiritual, no encontro de hoje, se apresenta como? Um homem de aproximadamente 40 anos, mais ou menos a altura do aparelho, cabelos louros, arruivados, presos atrás, como eram usados, como era a moda da época em que vivi no planeta. Não sei se é isso que queria saber. Sim, é muito útil saber isso também, mas assim, mais no sentido de, o senhor é um mentor espiritual, qual que é o nome do senhor? Meu nome é Miramês. Miramês. Trabalho com a mediunidade das pessoas há algum tempo. Primeiro eu trabalhava com a mediunidade de um outro irmão que já desencarnou. Sim. E após o desencarne dele, passei a me manifestar com alguns outros médiuns para continuar o meu trabalho. Pois o meu compromisso como mentor, como vocês chamam, Sim. não é exclusivo de nenhum médium. Há alguns anos já me manifesto com este aparelho. Certo. E por que esse nome Miramês? Era o nome que eu tinha quando estava encarnado. Está bem. É o nome da última encarnação? Sim. E o que é ser mentor espiritual? Esse nome foi dado por vocês aqui na Terra. Nós não nos consideramos mentor de nada nem de ninguém. Ok. Nós nos consideramos companheiros de jornada. E às vezes a situação pode se inverter. Quem está aqui, vamos chamar assim, pode encarnar, e quem está encarnado pode vir para cá, e aí as posições se inverteriam. Somos companheiros de jornada, somos amigos espirituais interessados no aprendizado, no serviço, no crescimento, tanto para quem está aqui como para quem está aí.
E quando o senhor falou que as posições se inverteriam, o senhor quis dizer que às vezes o espírito pode estar encarnado e às vezes desencarnado, mas não se segue disso que enquanto esteja desencarnado será necessariamente um mentor. Não. E não significa que estando encarnado não seja um mentor. Ah, então encarnado também podemos ser um mentor. Por que não? Nossa. O que de fato importa para que sejamos mentores uns dos outros? A boa vontade e a capacidade de passar algum ensinamento. Isso. E para isso nós podemos estar encarnados ou desencarnados. Sim. Então, o senhor, com uma visão mais ampla, partindo do mundo espiritual, cita para a gente um exemplo de como acontece quando alguém encarnado se torna um mentor de um desencarnado, por exemplo. Há muitos espíritos desencarnados que têm pouco conhecimento. E ao se aproximarem de companheiros que estudam, que procuram se informar, que procuram praticar a mediunidade, a espiritualidade de forma consciente, eles aprendem com esses médiuns, com esses encarnados. Essa é uma posição de mentor. Entende? Então, vocês se colocam na posição de companheiros da jornada, mas é preciso levar em consideração que alguns têm mais instrução e outros menos. Daí, então, o nome de mentor. Isso é relativo. Eu posso ter mais instrução num determinado assunto e o irmão ter mais instrução que eu num outro assunto. Se me dessem um equipamento igual ao que você está usando neste momento, sim, eu não saberia o que fazer com ele. Entendi. O irmão seria meu mentor nesse caso. Depende do assunto. Tá. Entendi. E para ser o mentor no mundo espiritual de uma pessoa encarnada, por que processos é preciso passar? Por quais processos? Viver. Apenas viver. E aprender com cada experiência que nos acontece. Tirar o melhor de cada experiência. Tudo que nos acontece tem um ensinamento. Tudo que nos acontece para nos ensinar alguma coisa. E à medida que nós aprendemos, nós podemos ensinar a outros. E continuar aprendendo. Para sermos mentores uns dos outros, basta que saibamos mais de algo do que aquele a quem queremos ajudar. Nada mais. Mas não precisa ir para uma colônia especial, passar por uma faculdade de formação de relacionamento com os encarnados, esse tipo de coisa. Às vezes isso é necessário. Depende da crença do próprio espírito. Se o espírito acredita que é assim que vai acontecer com ele quando ele passar para o outro lado, como vocês dizem, ele precisará encontrar algo parecido. Do contrário, ele não conseguirá entender o que está lhe acontecendo. Sim. Outros espíritos com mais conhecimento, com mais experiência, dispensam esse tipo de estrutura. Há espíritos que estão encarnados e que durante o seu sono funcionam como mentores, desencarnados, como se estivessem desencarnados. Saem do corpo e vão a locais trabalhar como se fossem espíritos desencarnados. Isso ainda não é a regra, é a exceção, mas já existem.
Então há aqueles que estão encarnados, que levam uma vida comum, vulgar, como qualquer um que esteja encarnado, mas que durante o sono funcionam como mentores. Recuperam grande parte do conhecimento que já têm e que não pode ser manifesto quando estão acordados, e passam a ensinar outros espíritos encarnados e desencarnados durante o seu sono. Portanto, esses não precisam ir a colônias ou escolas ou cidades ou o que quer que seja. Não estou dizendo que isso não exista. Estou dizendo que não é a regra geral para todos os espíritos. Há espíritos que dispensam esse tipo de estrutura. Só é útil porque serve o propósito para o qual foi criado. Sim. Não é nem melhor nem pior. Exatamente. Tá. Quando o senhor chegou, o senhor agradeceu a todos pelo carinho, pelo compromisso e dedicação. Sim. De que forma isso influencia um mentor a ponto de que ele até pense em citar isso quando chega? Se não fosse o meu aparelho, eu não estaria conversando com o irmão. Sim. Preciso dele assim como ele precisa de mim. Dependemos um do outro. Tá. E para que o meu trabalho com esse aparelho se realize, preciso do apoio, da energia, do pensamento e do sentimento desses outros companheiros. Esse tipo de trabalho não se faz solitário. É, por essência, é em excelência um trabalho de equipe. Tá. Nada mais justo do que reconhecer o papel de cada um no trabalho. Tá certo. E talvez até como uma forma de reconhecimento, o senhor gostaria, por favor, talvez, de retratar todo o processo, desde quando o senhor ouviu falar desse encontro que teríamos até hoje, os espíritos envolvidos, os direcionamentos, como é que funcionou? Primeiro nós nos encontramos com o aparelho, fora do corpo. Tá. Para estabelecermos alguns pontos importantes. Depois nos encontramos com os membros do grupo, fora do corpo. Para que dessemos algumas direções sobre a conversa. Depois encontramos com o irmão fora do corpo e com os seus mentores, para acertarmos, ajustarmos sobre o que falaríamos, o que era importante dizer, como seria a entrevista. Nada é feito sem planejamento. Tá. Entendi. E agora aqui presente, focado nesse trabalho, teria então o guia de cada uma das pessoas que estão aqui? Mais de um. Mais de um? Mais de um. Sim. Um grande grupo de entidades se faz presente. Inclusive, entidades que já trabalhavam comigo no mesmo grupo antes de começarmos a trabalhar com esse aparelho, com essa médium. Então, o senhor tem um grupo de espíritos afins que militam no mesmo propósito, independente do lugar. Sim. E esses espíritos são afins, especialmente no caso do senhor, porque viveram vidas passadas juntos? Não. Porque temos propósitos espirituais parecidos. Nossas vidas não foram juntas. Tá. E os espíritos que estão aqui trabalhando tecnicamente para que
a incorporação aconteça, o ambiente seja protegido? São muitos também, ou como é que funciona? O grupo é grande. Eu diria que umas 50 entidades. Tá. E num diálogo como esse pode acontecer também que pessoas interessadas venham apenas para assistir e aprender a... Sim, claro. Aproveitamos a oportunidade para que mais e mais pessoas se beneficiem do trabalho. Tá. Então, essas pessoas que vocês não recolhem, convidam, elas são pessoas que já estão num ponto onde o que vai ser falado, elas já têm a capacidade, a possibilidade de transformar em conhecimento em alguma coisa útil para o seu espírito. Sim. Há entidades de outras casas, de outras linhas, de outras religiões. Há encarnados que estão aqui fora do corpo. Há encarnados que vêm de outras pátrias, fora do corpo. Existem muitas diferentes entidades presentes. E, Samira Mendes, pode acontecer também de uma pessoa estar dormindo em Marte, por exemplo, e vir aqui assistir? Só o corpo dela? Possível é. Tá. Resta saber se há vida em Marte como nós a conhecemos aqui. Se haveria interesse do espírito vir aqui numa reunião. Será que são mais adiantados ou mais atrasados? Não sei. Isso é muito relativo. A vida que existe lá não é a vida como nós conhecemos aqui. Tá. O senhor conhece o Ramatiz? Aí no mundo espiritual? Sim. Então, de acordo com o que ele falou, é bem mais avançado. Depende. Tá. É avançado dependendo do ponto de vista. Tá bom. Isso é muito relativo. Tá. Mas acho assim, a minha pergunta era mais voltada assim, alguém de outro planeta, em desdobramento, pode visitar o que está acontecendo em outro planeta? Assim como nós aqui, deste planeta, sim, desdobrados ou desencarnados, podemos sair do planeta e visitar outros planetas. Tá bom. E o senhor, assim, no trabalho que o senhor tem alguém como superior, certo? Sim. E o senhor pode dizer quem que é? Não faz diferença. Não, eu tenho vários superiores. Tá. Tenho vários superiores a quem eu presto contas do trabalho que realizo. Mas não é necessário que eles me supervisionem. Porque minha própria energia fala de mim e do trabalho que realizo. Tá. O que faz um espírito como o senhor reconhecer em alguém um superior? A condição dele naquele momento, naquela situação. Pode ser que numa outra situação, num outro momento, os papéis se invertam. Tudo é relativo. É como eu disse. Se eu tivesse que usar um aparelho igual a esse, ao que o irmão está usando, o mentor seria você. Sim. Eu seria o aprendiz. Você estaria numa situação superior, como vocês gostam de dizer. Eu estaria numa situação inferior, porque estaria aprendendo. Claro. Então, tudo depende no mundo espiritual da perícia de cada um no momento da realização de determinada tarefa ou atividade. Não só depende da situação em que ele se encontra. Do conhecimento que se tem naquela situação para aquela situação. Quem tem mais conhecimento naquela situação é colocado em posição superior de mais responsabilidade. Numa outra situação pode ser um outro espírito. A gente ouve bastante quando até faz diálogos com entidades militantes na Umbanda, eles dizerem que não tem religião. E eu ouvi algumas pessoas dizer, olha, você vai falar com o Miramês, é um mentor espiritista. Qual que é a colocação do senhor?
O senhor se considera um mentor espiritista? Não. De forma alguma. Inclusive porque durante minha encarnação tive conhecimento das práticas xamânicas dos índios brasileiros. E também fui católico. E agora, no mundo espiritual, durante muitos anos, servi no espiritismo porque o médium era espírita. Mas não pertenço a nenhuma religião. Onde eu puder ser útil, lá eu estarei. O senhor já se manifestou na Umbanda? Sim. Como caboclo, por exemplo? Não. Como preto velho. Tá. Então não existe essa separação que nós criamos. Não. Existe uma separação energética, uma separação de vibração. A vibração da energia no espiritismo é diferente da vibração da energia na Umbanda, que é diferente da vibração da energia na Igreja Católica, e assim sucessivamente. As barreiras que existem, se é que podemos falar em barreiras, elas são vibratórias. É como se fossem água e óleo, muitas vezes não se misturam. É preciso que haja uma força que as faça se misturarem. Mas isso não é definitivo, não é rígido. Isso muda. E se há necessidade, entidades que se manifestam numa linha podem mudar a sua vibração e se manifestar numa outra. É só uma questão de vibração. Nossa. Então, até hoje, podemos dizer que várias pessoas que escreveram obras conhecidas largamente no nosso planeta, dentro da ramificação espírita, foram entidades da Umbanda, ou são. Sim. E para vocês isso é fácil. Não havia padres católicos ditando coisas para Allan Kardec nos livros? Sim. Pois então. Bispos. Da mesma forma. É muito difícil plasmar uma forma assim diferente. O senhor está aí hoje com uma forma que o senhor descreveu no começo. Exige alguma prática, algum conhecimento e algum domínio energético. Não é uma coisa que qualquer um possa fazer. Mas exige, acima de tudo, concentração. É um trabalho mental. Então, muitas entidades, às vezes, conseguem mudar a sua aparência para o mal. Porque dominam mentalmente essa técnica. Tá. Para quem não entendeu, mudar a aparência para o mal seria, por exemplo, uma pessoa se plasmar como um mago negro, ter as características de um mago negro, mas poder voltar quando quiser para outra forma, sim. E aí não só plasma a forma, mas ele também entra naquela vibração? Sim. Então, pode muito bem ter alguém que é da luz nas trevas. Se ele é da luz e está nas trevas, ele está a serviço, não para fazer o mal. Entendi. Ele pode baixar a sua vibração? Sim. Ele pode apagar a sua luz momentaneamente? Sim. Ele pode se apresentar com a mesma aparência das entidades que ele vai encontrar? Sim. Mas ele não está lá para fazer o mal. Ele está lá a serviço. Tá. E às vezes eu desconfio que esse seja o caso dos Exus da Umbanda. Sim. Os Exus de lei. Isso. Os Exus que trabalham no bem, exatamente esse o caso. São entidades de luz, são entidades que podem se apresentar de outras formas, mas escolheram prestar serviço nessa forma e nessa vibração. Entendi. E o senhor, no caso, mora onde? Eu não moro. Porque o senhor já superou. Eu vivo. Eu não preciso de moradia. Eu prefiro dizer que vivo onde a energia
me é satisfatória e me faz bem. Se for necessário, estarei à beira do mar, onde me sinto muito bem. Se for necessário, estarei perto das árvores. Se for necessário, estarei em meio às crianças. Se for necessário, estarei numa casa como esta, ou numa igreja. Depende. Eu estava mesmo pensando nisso, que eu só moro na minha casa por conta das necessidades do corpo material. Sim, exatamente. Né? Senão eu estaria lá onde me cabe melhor o meu trabalho, as coisas que eu tenho afinidade. Onde o seu conhecimento pode ser melhor aplicado e onde o irmão pode aprender mais. É essa a casa do Senhor? Sim. E os espíritos, por exemplo, que habitam uma colônia espiritual das quais muito se fala no Espiritismo, são esses ainda que ainda estão não quero usar a palavra apegado, mas mais sim, ligados à matéria. Estão apegados, não no sentido negativo, no sentido da limitação do seu conhecimento, da sua crença. Sim. Eles ainda precisam dessas formas, dessa situação, para compreender a própria vida. Eles não conseguem ainda se manifestar de outra forma. Isso não é bom nem ruim. Tá. Isso é apenas o nível de conhecimento que eles apresentam. Entendi. Então a forma, ela está relacionada à limitação mental do espírito. Sim. E a capacidade, obviamente, dele de mudar de forma. Mas no caso do senhor, se o senhor fosse visitar, por exemplo, a colônia Alvorada, sim, o senhor ia chegar lá e aí o senhor ia plasmar uma forma para estar entre eles. Eu iria como estou. Como o senhor está. Lá eles me conhecem. Tá. Não haveria necessidade de mudar a minha forma. Sim. Mas se fosse num lugar onde não me conhecem, talvez fosse necessário me apresentar de uma outra forma para poder ser bem recebido, ser aceito. Alguns poderiam dizer, mas então isto seria mentira, isto seria enganação. Não, não seria. Isso seria apenas uma forma de me mostrar mais próximo das pessoas com as quais quero interagir. Entendi. E quando um espírito, por exemplo, a gente ouve dizer que quando um espírito se aproxima de determinado planeta, é preciso que ele incorpore as vestimentas fluídicas disponíveis naquela vibração. Sim. Por exemplo, o senhor não podia se manifestar aqui como um ET. Não. Tá. E quando o senhor vai no astral de outro planeta, o senhor já foi, né, num astral? Sim. E lá eles, obviamente, estão todos vestidos a caráter para não vou dizer teatro, mas não é teatro que está acontecendo lá. Sim. Eles usam as roupas adequadas ao ambiente deles. Entendi. Então, quando o senhor foi lá, sim, bastou vestir a roupa. Sim, uma roupa fluídica. Tá. Parecida com a roupa que os astronautas usam aqui. No meu caso. Ah, mas então o senhor não ia ser visto como um deles. Não. Seria visto como um visitante. Sim. Eu preferia assim. Ah, tá. Daí a questão de preferência do senhor. Sim. Mas de qualquer forma eles vão ler sua energia e vão E daria muito trabalho modificar a minha forma a esse ponto. Ah. Exigiria muita energia, muita modificação. Não há necessidade de fazer isso. Entendi. E parece que quanto mais... Eu vou usar a palavra evoluído, com perdão da palavra, para poder explicar. Parece que quanto mais evoluído o espírito, menos ele se ocupa com resistências para a sua alegria. Por exemplo, o senhor falou, isso me dá trabalho, não faço. Isso é chato, não faço. Parece que quanto mais ele vai seguindo o coração, ele vai fazendo mais aquilo que é uma expressão da sua felicidade, da sua alegria.
Na verdade, é a expressão do amor. Do amor, isso. Não há, dependendo do nível de conhecimento, vamos chamar assim, embora a palavra não seja mais adequada, dependendo do nível de conhecimento do espírito, as emoções vão ficando cada vez mais equilibradas e deixam de influenciar a manifestação do espírito. Ele passa a se manifestar apenas em pensamento e sentimento e não emoção. As emoções são muito voláteis. As emoções, elas são muito instáveis. Dependendo do nível do espírito, ele já não está mais sujeito a essa instabilidade. Ele se apresenta de forma absolutamente estável do ponto de vista emocional. E quando isso acontece, ele é apenas amor. Apenas amor. E o amor serve, atende, ajuda, abraça, consola, acolhe, sem questionar, sem colocar condições, simplesmente ama. Tá. Tudo indica, pelo menos eu vejo isso na minha própria vida, que na Terra, que esse é o destino dos encarnados. Sim, de todos os espíritos. Se ocupar com aquilo que gosta e deixar que a resistência exista para quem com ela gosta de lidar ainda. Não é questão de lidarmos com o que gostamos, nós simplesmente gostamos de tudo. Eita. É diferente. Não há mais desgosto, apenas gosto. Não há mais desprazer. Tudo é motivo de amor. Tudo é manifestação divina. Quando chegamos a esse nível de entendimento, não há mais desprazer nem desgosto. É só isso. Tá. É difícil de entender. Não. Eu sei. Mas sabe que interessante é uma coisa? É natural que vocês vivam qualquer coisa que apareça na realidade de vocês, porque essa qualquer coisa vai estar em sintonia com qualquer coisa que vocês já estavam vivendo antes. Então, é uma sequência de desdobramentos de realidades na verdade de vocês, no momento de vocês, que estão em afinidade com o momento anterior. É mais que isso. Essa qualquer coisa passa a ser entendida como manifestação divina. E como manifestação divina, ela só pode ser bela, justa e perfeita. Não importa o que seja. E quando chegamos a esse nível de entendimento, não há sofrimento. O irmão está me vendo conversar. Sim. E está me vendo, provavelmente, se fosse pedido ao irmão que dissesse como é o meu jeito, o irmão diria que sou frio, que sou absolutamente indiferente, que não expresso emoções. E isso é uma verdade, eu não expresso emoções, mas isso não significa que eu seja frio. Isso significa apenas que as emoções já não me afetam. Elas não passam por mim. Eu sou absolutamente estável do ponto de vista emocional. Sou puro sentimento e puro pensamento a esta altura. E quando me manifesto, manifesto em amor puro. Acontece que os irmãos não conseguem captar essa manifestação. Não conseguem entender alguém que não seja influenciado pelas emoções. E quando olham para mim e o meu tom de voz e o meu jeito de falar, interpretam como se eu fosse um robô sem emoções. Sim. Mas isso não é verdade. Qual que é então a diferença entre emoção e sentimento? Parece que o senhor estabeleceu e para o senhor é clara a diferença. A emoção é instável, é arrebatadora.
ela tira o controle, você não a segura, você não a mantém, não a alimenta, ela toma conta de você, ela quase tem vida própria. Pode inclusive levá-lo a fazer bobagens. O sentimento não. O sentimento, ele é pleno, sereno, não dá saltos, não o arrebata, ele acaricia, ele faz com que o pensamento seja mais claro, muito mais tranquilo do que quando há emoções. Quando deve até ser um conhecimento trazido pelos orientais dos 7 corpos que temos, e começando do físico, do etérico, Sim. se esforçar. Parece que a gente vai do físico até o átmico ou monádico, quintessenciando a matéria. É como se dissesse que o espírito ele ainda tem um pouco de físico nele. E à medida que ele vai evoluindo... Para se manifestar nos mundos, ele precisa de um pouco de materialidade. Nos mundos. Então, existe também mundos com diferentes graus de densidade. Sim. E até que chega um ponto que... Há mundos que os seus aparelhos, inclusive, nem registram. Tá. De tão sutis que são. Mas o senhor está dizendo no nosso sistema solar? Sim. Então, mas eu queria saber isso. O senhor está no qual já? Eu estou na Terra. Não, mas assim, hoje o senhor estaria no astral, né? Aqui conversando com a gente. Eu sou membro da população da Terra. Sim, mas às vezes, por exemplo, um mestre ascensionado, ele já chegou... Mas eu não sou um mestre ascensionado. Eu sou um espírito. Sim. Mas tem mestre ascensionado? Tem, né? Tipo Tem. Jesus, assim. Depende do que o irmão entende por mestre ascensionado. O que é um mestre ascensionado? Para mim, é alguém que já escapou do ciclo da reencarnação e tem acesso às vidas... Ele escapou do ciclo da reencarnação neste planeta. Não nos outros. Então tá. Mas não é assim, quanto mais evoluído você é, mais alto você vai? Alto? Em sentido em relação a quê? De densidade do espírito. A matéria própria do perispírito vai se quintessenciando. Sim, ela vai se sutilizando. Sim. Sim. Então o senhor já chegou no qual? Não sei, eu nunca parei para ver. Tá bom. Não é uma informação que seja de importância para mim. Sim. Qual a informação que é de importância para uma pessoa encarnada quanto ao comportamento que condiga com uma realidade boa depois do desencarne? Fazer o melhor que puder a cada situação. Fazer o que a sua consciência lhe diz ser o melhor a cada situação. A regra de ouro, Jesus já ditou. Faça ao seu próximo o que você quer que façam a você. Essa é a medida. Porque se você fizer ao seu próximo o que você quer que façam a você, você estará sendo justo. Pode ser que para uma outra pessoa, o que você quer que façam para você e que você faz para o próximo, não seja bom. Mas você estará quites com a sua consciência. Estará sendo justo e estará sendo ético. Isso é o que basta. Nos estudos que tenho feito, tudo indica que quando a gente age, aquela ação veio de algum lugar. Eu vou falar como se fosse um prédio, uma coisa em cima do outro, só para entender que eu quero dizer que uma coisa influencia a outra. Então parece que o que precede a ação é, para começar, o nosso senso de identidade, depois os nossos pensamentos, depois as nossas emoções, e daí então agimos. É uma forma útil de olhar para isso? Sim.
Sim. O que você está chamando de senso de identidade, eu chamo de espírito. Entre o espírito e o pensamento, ainda há uma instância, que é a consciência. Ela está no meio do caminho entre o pensamento e o espírito. Passa primeiro pela consciência, depois pelo pensamento. Aí pelas emoções. E aí vem a ação. Tá. Parece que o pensamento está claro para a maioria de nós, o que é, como funciona e o que faz. Mas ainda eu vou pedir daqui a pouco para o senhor falar um pouco sobre ele, mas a consciência é algo assim ainda difícil. Sim, a medicina não consegue encontrá-la, como se fosse possível prendê-la em algum aparelho. Sim. A consciência é a manifestação mental do espírito. É o corpo mental do espírito. É algo que não é possível situar, localizar. É algo intermediário entre o pensamento. O pensamento é fruto do cérebro. A consciência não. O pensamento é energia física. A consciência não. Então eu teria que concluir disso que quando eu morro e eu não tenho mais cérebro, eu não penso mais. A consciência pensa. É que os termos que nós usamos, sim, a linguagem é pobre, sim, faltam palavras. Sim. Tá. Então, daí eu vou ir perguntando para a gente ter certeza que compreendeu. Então, vamos dizer assim, então, a consciência é a projeção do espírito, sim, num nível mais próximo. A consciência é mais propriamente a identidade que o irmão citou. Tá, o senso de identidade. Sim. Entendi. Então, vamos dizer assim, senso de identidade. Então, nessa construção que eu coloquei, partindo do senso de identidade, passando pelos agora, o senso de identidade, então vamos falar da consciência. Então, partindo do senso de identidade, indo para os pensamentos, depois para as emoções, e chegando na ação, vamos dizer assim, então, que eu quero ajudar alguém, seu Miramês, que fuma. Seria melhor, então, eu agir no senso de identidade dele do que cortar ele do vício? Não. Eita. Como é que é? Eu não posso, se ele está ligado a um corpo que já tem o vício, eu não posso cortar o vício na essência. Eu preciso fazer o caminho inverso. Eu preciso primeiro desintoxicar o corpo, depois desintoxicar os corpos astrais, depois desintoxicar as emoções e os pensamentos, para depois desintoxicar a consciência e finalmente livrar a pessoa do vício. E assim com tudo. Não pensem que vício é só aquilo que as toxinas. Há vícios de hábitos, há vícios de palavras, há vícios de gestos, há vícios de várias maneiras. Se o vício está estabelecido no corpo físico, eu preciso começar por ele para depois chegar na essência. Porque se eu tentar cortar primeiro na essência, o corpo vai continuar pedindo aquele vício. E eu não vou conseguir cortar. Então o senhor acha que não é eficiente, por exemplo, eu dizer eu sou livre de vício, ter pensamento como uma pessoa livre de vício tem, sentir... Ninguém está livre de vícios nesse planeta. Não, mas vamos dizer assim, uma coisa específica, por exemplo, cigarro. Sim. Eu não sou, olha, senso de identidade, dizendo não sou mais fumante,
daí eu começo a pensar como um não fumante pensa, Sim. e ter emoção como um não fumante tem, e logo eu não tenho mais vontade de fumar e não ajo assim. Sim. Então o senhor está dizendo que tudo bem que faça isso, mas é preciso uma transição para desintoxicar também a outra parte que é o físico. Sim. Ah, entendi. E as energias. Porque a substância do cigarro fica impregnada. O duplo do tabaco fica impregnado na aura da pessoa que fuma. É preciso uma desintoxicação energética. Tá. Entendi. Então, mas assim, tirando o vício na nossa vida, se eu quiser ser uma pessoa melhor, é no senso de identidade que a gente começa. Ou pode começar em qualquer lugar, né? Neste planeta, o nível mais importante a ser trabalhado é o das emoções. É nesse que toda a humanidade terrena ainda tem um grande compromisso, um grande aprendizado a ser feito. Só a partir do momento em que esse aprendizado com as emoções for feito, será possível ir às instâncias mais sutis. Enquanto isso, não. Enquanto as emoções estiverem ditando ações, enquanto as emoções determinarem mais do que os sentimentos e os pensamentos um ato, há muito que ser feito. Porque um exemplo é o soluço. Eu soluçava e não tinha como controlar isso. Daí eu aprendi que é um salto involuntário do diafragma. Sim. Eu falei, mas se é involuntário, a hora que eu começar a soluçar, eu vou falar para ele que eu não quero mais. E se ele fizer, não está sendo mais involuntário, está desobedecendo. E daí realmente parou. Toda vez que eu começo a soluçar, eu falo isso e paro. Então seria um exemplo do mental controlando Sim, o mental emocional? controla o emocional e o físico. Todas as doenças, todos os males físicos têm fundo emocional e espiritual. Todos. Nossa. Então, agora um guardião meu, talvez seja útil dizer isso agora, até falou sobre isso, que na oração do Pai Nosso, a gente coloca as duas mãos para cima assim. E ele estava dizendo, seu Tiriri, que a gente tem que levar em consideração o espiritual e o físico. Sim. Então, por isso que tem dois. Não adianta a gente só falar de um e não falar do outro. De jeito nenhum. Eu não posso. Eu não, porque não estou encarnado neste momento. Mas se estivesse, eu não poderia evoluir espiritualmente sem cuidar bem da minha matéria. E assim com todos vocês. A matéria é uma ferramenta para a evolução espiritual. Se eu a negligenciar, eu não evoluo. O senhor ia dizer mais alguma coisa? Não. O papel do senhor, então, quando vem pela comunicação, é agir no qual deles? No pensamento? No pensamento. Principalmente no pensamento. Que é o que a médium consegue captar melhor. A médium? Sim. Sim. Se fosse um outro médium que tivesse mais sensibilidade de sentimento, talvez agíssemos mais no sentimento. Mas com esta médium especificamente é através do pensamento. E o senhor, como teve experiência com tribos indígenas brasileiras dentro do xamanismo, o senhor também podia vir no médium através da cura. Sim. Usando os elementos da natureza. Isso. Sim, eu sei manipular os elementos da natureza. Aprendi isso. Mas o senhor faria isso porque aprendeu na encarnação? Ou alguém que não teve essa encarnação também poderia fazer isso? Poderia aprender no astral. Não posso, por exemplo, eu chegar, eu não sei de nada de cura. Daí do meu lado tem um caboclo. Daí eu pego o conhecimento do mental dele e eu uso na minha prática. Sim. Pode também, prestar. Pode, sim.
Eu já ouvi falar também que tem possibilidade de vocês aí incorporarem espíritos de uma densidade mais sutil. Sim. Isso acontece? Sim, com muita frequência. Pode falar pelo menos 3 exemplos de quando o senhor viu isso acontecendo e por que não poderia ser feito? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Nós tiramos muitas pessoas encarnadas do corpo para servirem de médiuns de outros espíritos, principalmente para desobsessão, para auxílio e para palestras para outros espíritos. Nossa. Entendi. É uma forma, é um veículo que ele tem de acesso àquelas pessoas. Sim. Quando as vibrações são muito diferentes, é necessário um intermediário. Da mesma forma que acontece no físico. E algum motivo especial de pegar um encarnado durante o sono? A energia, quando a entidade é mais densa, é necessário que a entidade tenha um espírito mais próximo vibratoriamente dela. E o encarnado está mais próximo. Entendi. O senhor quer dizer, por exemplo, há espíritos que não conseguem vê-lo? Sim. Nem ouvir. Nem ouvir. Entendi. O encarnado estaria ali do lado, estaria vendo o senhor, mas o espírito não estaria vendo ele. Às vezes o encarnado também não me vê. Mas eu consigo conversar com o espírito que está incorporado no outro espírito para passar informação, ajudar, auxiliar. Nossa. Ou, às vezes, incorporamos os dois, o mesmo encarnado, e conversamos através da mente dele. E o fato de uma pessoa dessa que precisa de ajuda saber que o espírito continua depois da morte física ajuda? Às vezes não. Nossa. Às vezes ele aprendeu que isso é coisa do demônio, que isso não existe, que isso não é divino, e ele tem muita dificuldade em aceitar essa realidade. Não. Na verdade, muitos deles são colocados inconscientes por muito tempo, até poderem aceitar essa realidade. Então, o que o senhor sugere para quem está ouvindo e está ali em cima do muro? Acredito ou não acredito? Como diz o meu aparelho, por uma questão de economia, vale mais a pena acreditar. Porque se vocês chegarem do outro lado e não existir nada disso, vocês não terão perdido nada. Mas se vocês chegarem do outro lado e existir exatamente isso, pelo menos vocês já terão aprendido o que é e já terão ouvido falar e não levarão nenhum susto. Vale mais a pena, pelo menos, estudar e saber do que se trata. É natural que, tanto quanto encarnado, espíritos que estão estagiando em locais não muito diferentes daqui, também beneficiem dessa mensagem. Sim. Porque... Se eles tiverem... Sim, pois não. Se a eles for possível alcançar o que estamos falando, eles podem se beneficiar. O senhor acha que todas as pessoas que encontramos na Terra, para as quais devotamos uma certa qualidade especial de sentimento, se vai para uma densidade baixa e a gente para uma densidade alta, ficamos, enquanto mentores, no seu caso, ligados a ela por laços de carinho e afeto? Sim. Mas isso não pode impedir que cada um siga o seu caminho. O senhor já viu, por exemplo, uma mãe querendo de todo jeito ir lá e tirar o filho? Sim, é o que mais acontece. Uhum. Mas às vezes, aquele estágio, numa zona mais densa para aquele espírito, é necessário, é um tratamento. É uma forma de drenagem
de emoções e de energias mais densas, para que aí ele possa subir, vamos dizer assim, para outras faixas vibratórias. Aquele estágio é necessário, não é um castigo. Quando uma pessoa sai da Terra, para que faixa vibratória que ela vai? Depende do conhecimento que ela tem e do entendimento que ela tem da vida espiritual e do que ela realizou aqui. A prática do bem influencia. Sim. E a do mal também. Sim. Mas a do bem influencia beneficamente. Sim. Mas o que é o bem? Então, isso que eu pergunto. Para vocês não tem? O que é o bem? O que é o bem para mim pode não ser para o irmão. O que é o bem para o irmão pode não ser para esta irmã ao meu lado. Sim. E assim sucessivamente. É muito relativo. Então, parece que... então, qual que é a proposta de Deus quando Ele disse, olha, esse daí está mais em afinidade com essa faixa vibratória? Proposta de Deus. Porque quem que dita assim, quem vai para onde? Quem me dera saber da proposta de Deus? Bom, ou melhor não saber. Eu prefiro continuar aprendendo, trabalhando no melhor que posso, sim, sem querer ir tão longe. Assim, o que eu quis dizer é assim, porque quem criou a matemática que define para onde você vai para determinado lugar, tem que ser uma consciência que a gente se dirige como Deus. Sim. Então a proposta dessa matemática, então, seria... ela se autorregula. Ela se autorregula. As leis existem. Sim. E nós não as conhecemos todas, mas elas existem. Existe. Assim como existe a lei da gravidade, assim como a Terra gira, tudo isso são leis. E se nós tentarmos subvertê-las, nós sofreremos as consequências naturalmente. Tá. Se eu não, que não tenho corpo, mas se o meu aparelho pular de um edifício, o que vai acontecer? Ele não sairá flutuando. Não. Ele tentará subverter a lei da gravidade e não conseguirá. Ele ficará automaticamente submetido às consequências da tentativa de subverter a lei. Independente que é cair e se machucar, talvez até desencarnar. Sim. Não é assim? Sim. A lei existe. Tá. Gostando ou não dela, conhecendo ou não a lei, ela existe e ela está em ação. Toda vez que alguém tenta subvertê-la, sofre as consequências automaticamente. Não precisa vir Deus atirar o meu aparelho no chão para ele se machucar, porque ele tentou subverter a lei da gravidade. Sim, sim. Isso vai acontecer naturalmente. Tá na programação. E assim é com todas as leis. Qual a lei que o senhor acha espiritual que a gente mais ignora? A lei do amor. Qual a lei que o senhor acha espiritual que a gente mais ignora? A lei do amor. Mas essa é muito difícil, foi a outra. A lei do amor... Sabe por quê? Porque a lei do amor abarca todas as outras. No momento em que formos capazes de vivenciar a lei do amor em plenitude, todas as outras serão desnecessárias. Qual a informação que é de importância para uma pessoa encarnada quanto ao comportamento que condiga com uma realidade boa depois do desencarne? Fazer o melhor que puder a cada situação. Fazer o que a sua consciência lhe diz ser o melhor a cada situação. A regra de ouro, Jesus já ditou. Faça ao seu próximo o que você quer que façam a você. Essa é a medida. Porque se você fizer ao seu próximo o que você quer que façam a você, você estará sendo justo.